A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, nesta manhã de sexta-feira, com muita alegria. Evangelista Odete, cumprimentando a todas as famílias, os inscritos deste canal, povo brasileiro. Eu cumprimento a todos com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz que excede todo entendimento. Esta paz que leva o alento, a doçura desta paz, ela adoça a vida daqueles que vivam no amargor da tristeza, no amargor do sofrimento, das dores, dos problemas, das dificuldades, tanto financeira como os problemas do dia a dia que muitos vivem, né? Perdas e prejuízos. Quantas pessoas aí que estão aí em lutos, famílias inteiras em luto, perderam entes queridos. Esta paz maravilhosa, quando ela entra no lar, no local onde a pessoa está, até mesmo no momento, num dia de velório, numa manhã de velório, esta paz maravilhosa, ela entra levando o alento. É o que muitos precisam, o conforto, o consolo, porque palavras humanas não confortam o coração de uma mãe na perda de um filho. Não conforta uma viúva na perda do seu companheiro, do seu esposo, do provedor da sua casa. Então que esta paz maravilhosa entre no teu lar, na tua vida, no teu coração, na tua alma, alcance lá, no mais profundo, onde palavras, onde conhecimento nenhum consegue atingir, é aonde que o nosso Deus atinge. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. E nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você que daqui a pouco vai sair de casa para trabalhar. Você que já saiu com escuro, né? Já está aí no local de trabalho. Quero orar. Quando você tiver o tempo de ouvir esta oração, eu tenho certeza que você vai ouvir a oração da manhã de sexta-feira, você vai saber que nós estamos orando por você. Mesmo que nós não citamos o teu nome aqui, mas nós estamos orando por todos os que visualizam, os que curtem, os que compartilham, os que são inscritos deste canal. Nós vamos orar pelas famílias brasileiras, nós oramos pelo Brasil. Quando nós colocamos na presença do Senhor, Senhor, abençoa o povo brasileiro. É orando por todos, por todos. E nós vamos neste momento orar por aqueles que estão aí com cargas, com culpas, se sentem aflitos. Nós vamos orar por você que faz parte de uma crença, por você que faz parte de uma religião, não importa a tua religião, mesmo os livres pensadores, você que já é um cristão, conhecedor da palavra, por você também nós vamos orar. E vamos orar pelas autoridades do nosso país, pelo poder legislativo, executivo, judiciário, os governantes em gerais. Vamos orar pelas crianças, pelos presos, pelos moradores de rua, pelos mendigos, andarilhos. Vamos orar por aqueles que estão presos lá nas cadeias, nas penitenciárias masculinas e femininas. Vamos orar por aqueles que estão numa delegacia aguardando, né? Quem sabe estão aí, são inocentes, estão aguardando aí, quem sabe, alguém da família, um advogado, né? Que vai aí comparecer na manhã de hoje, vai aí defender a tua causa, defender você, defender o parente. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos orar por aqueles que vão viajar final de semana, sexta-feira. Chegou a sexta-feira, né? Muitos viajam no final de semana. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que venha guardar de todo mal, de todo perigo. E a oração que nós vamos fazer é a oração que tem resposta. Não vamos fazer mais uma oração porque fazemos todas as manhãs, não. É uma oração que vem a resposta, que tem a resposta, que Deus envie resposta. Eu tenho uma passagem maravilhosa na Bíblia Sagrada que eu estava lendo, me deparei com esta passagem,
E eu quero ler um pedacinho. É Neemias, capítulo 1, a partir do verso 4. É lindo demais. Olha, no verso 1 do livro de Neemias, diz assim, ó, que veio Hanani, era o irmão de Neemias. Ele veio visitar o seu irmão Neemias. E quando ele chegou lá onde que Neemias estava, que era no palácio do rei Artaxerxes, quando Hanani ou Hanani chegou lá para visitar Neemias, Neemias perguntou: e daí, como é que está o povo? Como é que está o nosso povo? E aí, Hanani disse para Neemias: o povo que foi levado para o exílio, olha, estão lá em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém continuam derribados. As casas, as portas foram queimadas. E o povo está lá sofrendo, esquecido. O povo foi esquecido pelas autoridades. E verso 4. Neemias, tendo ouvido estas palavras, ele diz: olha, eu assentei-me e chorei, e lamentei por muitos dias. Eu estive em jejum e oração perante o Senhor, o Deus dos céus. E a oração dele foi essa. Ele disse ao Senhor: ah, meu Senhor, Deus dos céus, Deus de grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com todos aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo que eu faço hoje, na tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, os filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais eu temos cometido contra ti. Pecados esses, pecado que o povo comete, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E assim ele orou por dias. Nós sempre falamos aqui no canal Mulheres Intercessoras, vamos orar pelo Brasil. Quantas vezes nós temos orado pelo Brasil? Desde o começo do ano. O ano passado nós oramos todos os dias, os 365 dias. E este ano o nosso propósito é orar os 365 dias. E já se passaram mais de 6 meses. Estamos aí com 6 meses completos e algumas semanas, porque nós já estamos hoje praticamente 15 ou 16 de agosto, né? Então estamos aí orando. Estamos aí pedindo: Senhor, olha o nosso povo. Olha para as famílias pobres, olha para os desempregados, olha para os que estão sofrendo. Olha, tem muita gente esquecida, Senhor. Sabe quantos que estão esquecidos lá na prisão? Foi encerrado. O juiz bateu o martelo e a pessoa foi presa, mas nem é culpada. Não fez crime algum, está lá inocente. Estão esquecidos lá. Anos, meses, anos estão lá presos. E nós continuamos orando, não desistimos.
Neemias, ele disse, olha, Senhor, eu estou disposto, não só orar e jejuar, eu quero que estejam atentos os seus ouvidos à minha oração e os seus olhos estejam abertos para ver o sofrimento daquele povo, para ver aquele povo padecendo. Olha lá para o povo, Senhor, enquanto eu oro. Eu vou orar, eu vou pedir perdão, estou disposto em pedir perdão pelo pecado do meu povo, pelo pecado que a casa de meu pai cometeu. E ele se coloca na presença do Senhor, então pedindo perdão. Nós sabemos que no Brasil existem muitas religiões, muitas crenças. Existem muitas pessoas que estão distantes de Deus, outras que nem conhecem a Deus. Existem os chamados ateus, né, que não creem em nada. Eu não sei se eles não crerem, mas quando estão no sofrimento, eles falam no nome de Deus, então não são totalmente ateus. Mas não estamos aqui para discutir isso. Estamos aqui para dizer que existe um Deus que pode socorrer você em qualquer situação que você se encontre. Seja você um necessitado da bênção de Deus, ou seja você apenas alguém que acompanha alguém aí que está em sofrimento. Nós vamos orar neste momento e eu convido você para orar conosco. Nós vamos orar nesta manhã, nós vamos pedir o socorro divino em favor da nossa nação, do nosso povo. Vamos pedir ao Senhor em favor dos 27 estados brasileiros. Vamos orar pelas autoridades, né? Os legislativos, executivos, judiciários, governantes. Você sabia que espalhado em todo o território brasileiro tem 5.574 municípios? E dentro desses municípios são quase 18 mil bairros. E a população do Brasil chega a ultrapassa os 218 milhões de habitantes. É muita gente, não é? É muita gente espalhada nos 27 estados do Brasil. Mas a Bíblia é clara em dizer, lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa socorrer a cada um desses que fazem parte dos mais de 218 milhões de pessoas. Só no Brasil, fora os demais países, províncias. São 8 bilhões de pessoas na face da terra. E Deus socorre a todos. Basta se achegar ao Senhor. E nós estamos nos achegando nesta manhã para pedir ao nosso Deus o socorro, para orar a Deus e sermos respondidos como Neemias foi respondido. Olha, ele estava lá no palácio bem tranquilo. Ele estava trabalhando, servindo ali o rei. Era do braço direito do rei, era aquele que se aproximava do rei todos os dias, levava o seu alimento, uma pessoa de confiança do rei. Ele podia ter ficado tranquilo lá. Ele tinha um emprego, ele ganhava bem, ele estava estável. Seu futuro estava estável. Mas quando ele viu o seu irmão e perguntou do povo, ele se afligiu. Ele ficou aflito de saber que o povo, o seu povo, era o povo da nação dele, não estava bem. E o seu irmão disse, olha, o povo está lá, vivendo na miséria, passando fome, foram esquecidos. Não tem ninguém para olhar por aquele povo, não tem ninguém para socorrer aquele povo. O povo está lá no sofrimento, esquecido. Cidade destruída, as portas foram queimadas, não tem mais nada. Não existe mais plantação, não existe mais nada para aquele povo. Estão lá sofrendo.
E ele chorou e se colocou em oração e disse: Senhor, é o meu povo, é o que nós temos feito todas as manhãs e todas as noites. Senhor, é o nosso povo. Não é o nosso sangue, não são os nossos parentes, mas é o povo da nossa nação. São famílias, tem criança, tem idoso, tem doente, tem deficiente, tem cadeirante, tem pessoas cancerosas, tem pessoas que perderam entes queridos, estão aí em luto. Sabe o que é chorar pela perda de uma pessoa que você ama? Uma pessoa que se foi, teve uma morte cruel. Quantos que perdem pessoas da família em acidente? Quantos que perdem pessoas no acidente de trabalho, no acidente da estrada, no trânsito? Bala perdida. Pessoas que estavam lutando, trabalhando, foram assaltadas. Sofreram furto. Pessoas que têm sido ameaçadas, mesmo sendo pessoas aí direita, trabalhador, lutador, batalhador. Pessoas que estão em sofrimento. É o nosso povo. Muitos até esquecido pelas autoridades. Mas não por Deus. Nós vamos orar neste momento e vamos pedir o socorro divino para aquele povo que vive lá nos ribeirinhos, que estão dentro das comunidades mais pobres nas capitais brasileiras. Nós sabemos que existe uma grande comunidade em Minas Gerais, né? Estão aí em Fortaleza, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Paraná, né? Quantas comunidades existem? Povo que não tem esperança, povo esquecido, povo que invadiu ali uma área verde, fez um barraquinho para poder abrigar os seus pais que já estão com a idade avançada, abrigaram uma mulher gestante ou uma mulher com a criança recém-nascida. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Ah, mas não é meu parente. Ah, mas não trabalha igual eu, não vê a vida como eu vejo. Tem que trabalhar, esse povo não quer nada com nada. Você não sabe como que você está julgando se você não conhece a vida de ninguém. Como é que eu posso julgar o meu próximo se eu não sei o motivo que levou ele a estar neste desânimo, neste fracasso? Então eu não devo julgar, eu devo orar para que Deus possa quebrar os laços que estão sobre eles e que eles também fiquem livres, sejam libertos, tenham visão, possam ser renovados, possam ser fortalecidos, possam vencer também, possam sair desta situação que se encontram. Às vezes eu fico olhando no YouTube, estou procurando ali um hino para colocar como fundo musical para me orar, e às vezes eu me deparo com aquelas pessoas tão simples lá na roça, gravando seus vídeos, mostrando eles plantando, mostrando eles colhendo frutas, mostrando eles alimentando as aves, tirando leite, fazendo um queijo, e eu fico maravilhado. Eu digo: Senhor, olha a oportunidade que eles estão tendo. Se isso não é a mão de Deus lutando por estas vidas que estavam lá no meio do mato esquecida e que hoje elas podem ter aí um canal, postarem os seus trabalhos e ganharem um dinheiro que não vem de outro lugar. Nós sabemos que tem canais de pessoas que só mostram o que não presta, mas nós sabemos que tem canais bons, de pessoas que estão aí hoje realizando sonhos, comprando a casa própria, conseguiram comprar uma moto, conseguiram comprar um carro, conseguiram mobiliar uma casa, ter uma cama, ter roupas, calçados.
Tem aqueles que ganham numeroso valor, né? Mas tem os que ganham também o necessário para sobreviver. E eu me alegro quando eu vejo isso. Eu me alegro. Pessoas que ganham dinheiro postando, indo pelas ruas e se prontificando em ajudar. Eu vejo Neemias na vida dessas pessoas. Eu vi um vídeo de um senhor que chegou para uma mulher que arrastava um carrinho pesado de reciclagem e ele perguntou para ela toda suja, a pobrezinha arrastando aquele carrinho, sabe lá Deus quantas horas ou quantos dias da semana em busca de reciclagem, e ele disse para ela, olha, o Senhor me colocou hoje no teu caminho para te abençoar. Eu quero te levar no mercado para fazer uma compra. Eu vi assim, os olhos daquela mulher brilhando, cheio de lágrimas, e ela feliz. E ela entrou lá no mercado e fez uma compra. E eu vejo Neemias aí orando pelos que estão na grande necessidade. Deus tem usado pessoas para abençoar muitas vidas. E eu quero que Deus me use, que a minha oração possa chegar diante do Senhor, junto com a tua oração, possa chegar diante do nosso Deus neste dia, e que vidas sejam socorridas, crianças que estão passando fome, possam receber hoje um pão, uma bolacha, um leite. Viúvas que não têm mais nem idade para trabalhar, que perderam o companheiro, perderam o esposo, o marido morreu, ela perdeu o provedor da sua casa e ela tem que sobreviver. E às vezes vai trabalhar de reciclagem, porque não tem estudo, não tem uma profissão, a idade já está avançada, ela mora num barraquinho, mas precisa comer, precisa vestir. Que o Senhor possa nos usar. Eu quero que você entenda isso. Neemias estava tranquilo e ele não precisava se incomodar com o problema dos outros. Mas ele disse, Senhor, eu me coloco diante do Senhor em oração e jejum por aquele povo. Estou disposto, Senhor, em reconhecer que aquele povo pecou. E que no meio daquele povo estava o meu povo, a casa de meu pai. Eu peço perdão por eles também. Pecaram, desobedeceram, foram rebeldes, por isso estão sofrendo, mas que o Senhor possa ter misericórdia daquele povo. E olha que coisa linda, não levou muitos dias. A palavra do Senhor diz que Deus usou o rei Artaxerxes. O rei começou a ver o semblante de Neemias, que estava caído, e o rei então perguntou para Neemias, o que está acontecendo com você? E ele disse, meu senhor, nem lhe conto. Estou abatido assim porque o meu irmão veio me visitar e ele falou para mim que o meu povo está sofrendo. Estou passando fome, estou numa miséria tremenda, foram esquecidos. Eu não sei, rei, o que fazer, mas eu gostaria, rei, de poder ajudar o meu povo. E o rei disse, olha, peça o que você quiser, que eu farei para você. E ele disse, olha, então o que eu preciso, rei? Eu preciso ir lá, eu preciso sair daqui, ir lá ajudar o meu povo. Senhor, me permite, eu preciso de uma carta. Eu não posso ir lá de qualquer jeito. Eu tenho que ir com uma carta para que eu não seja barrado no caminho. Eu preciso que o Senhor me dê uma carta escrita pelo seu próprio punho. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas que possam trabalhar comigo lá para restaurar a cidade. Sabe quantos anos fazia que Jerusalém estava destruído? 145 anos. Isto mesmo que você ouviu. 145 anos a cidade estava destruída. E o que aconteceu? Neemias foi lá edificar a cidade. Sabe quantos dias eles levaram para levantar a cidade que estava destruída? 52 dias. Isto mesmo, 52 dias. Você vai encontrar esta passagem ali no capítulo 2 de Neemias. Você vai ver ali, que o rei diz, olha,
Peça-me o que quiseres. O que você me pedir, eu estou disposto em fazer. O rei foi que deu dinheiro, deu a carta e ainda separou pessoas lá para que fosse com Neemias. E quando ele chegou lá, ele encontrou dificuldade. Não pensa que ele chegou lá e com dinheiro já foi restaurando tudo. Não, ele enfrentou um povo que estava lá, que mesmo na miséria ainda quiseram detê-lo. Mas ele firme no propósito. Eu vim aqui para ajudar o meu povo. Eu vim aqui para restaurar Jerusalém. Eu vim aqui para levantar os muros. Eu vim aqui para colocar a porta onde foi queimado. E ele levantou. 145 anos Jerusalém estava destruída. Eu não sei quanto tempo faz que você está passando luta. Eu não sei quantas pessoas da família você já perdeu. Eu não sei quantos sonhos teus já foram destruídos ou impedidos de ser realizados. Mas em 52 dias, Neemias restaurou a cidade e trouxe vida, trouxe esperança para o seu povo. E foi uma benção. Deus também transformará o teu lar vai ser restaurado, a tua vida será restaurada, a tua saúde será restaurada, teu casamento, a vida dos teus filhos, Deus vai restaurar. Você crê nesta palavra? Você crê que Deus pode fazer maravilhas? Então nós vamos orar neste momento, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir aqui a misericórdia do nosso Deus. No capítulo 6 de Neemias, no versículo 15, disse, acabou, pois, os muros aos 25 dias do mês. Em 52 dias no total, foi restaurado Jerusalém. E você vai ver que lá no versículo 16 está dizendo, a intervenção do nosso Deus. Deus esteve todo momento ali com eles. Deus interveio, Deus trabalhou, Deus agiu. Deus estendeu sua mão. Deus trabalhou na vida do rei. Deus trabalhou no coração de Neemias. E isto nos ensina sobre posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Não é só ficar chorando, não é só ficar reclamando, não é ir para as redes sociais e dizer, olha, o quanto que eu me sinto indignada de ver o povo em sofrimento, de ver tanta gente desempregada, tanta gente passando fome, tanta gente na rua, tanta gente desabrigada, desesperançada. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos nos posicionar para ver este povo abençoado, para ver este povo bem, para ver a vida deste povo sendo restaurada, para ver o povo recebendo de volta as bênçãos de Deus, trabalhador do campo, sendo fortalecido, recebendo saúde, continuando no trabalho que eles fazem, que só eles sabem fazer, né? Se nós saímos da cidade e formos lá plantar, será que nós conseguimos? Não conseguimos, porque cada um tem a sua maneira, tem o seu conhecimento, né? Então que nós possamos orar para que Deus continue sustentando este povo que planta e a comida chega até na nossa mesa. Você sabe qual é o processo? Tem que ter tempo, tem que ter sol, tem que ter chuva. O solo tem que ser fértil. Tudo isto precisa da bênção de Deus. Depois vem as colheitas, eles colhem. Aí os caminhoneiros vão lá buscar o mantimento e trazem para as cidades. Até chegar na nossa mesa, tem um processo muito grande. Mas tudo isso, Deus está aí em movimento. Nós é que não conseguimos ver. Então nós vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, diante da sua presença, Senhor, para pedir a sua misericórdia.
Que neste dia, nesta sexta-feira, nesta manhã, o Senhor possa com suas mãos poderosas alcançar, meu Pai, aqueles que têm um objetivo a ser alcançado no dia de hoje, aqueles que estão aí, Senhor, sonhando, lutando para que os seus sonhos se realizem, se concretizem. Quantas pessoas que precisam da ajuda dos céus, ajuda de Deus. Neemias não se conformou de estar bem, mas ele queria ver todo o povo bem. Ele sabia que lá tinha idoso, tinha criança, tinha deficiente, tinha doente, tinha pessoa passando fome, enquanto ele estava dentro de um palácio com toda a mordomia. Não faltava nada para ele, mas ele se entristeceu de saber que o povo não estava bem. Nós temos orado, Senhor, todos os dias em favor do povo brasileiro, da nossa nação. Estamos orando em favor do povo, mas também das autoridades, dos governantes, do poder legislativo, executivo, judiciário, que são homens que não têm direção, que precisam, Senhor, da direção divina. Olha o que está acontecendo, que por meio desses homens, o Brasil está, Senhor, nessa consequência de miséria, de pobreza, de fome. Olha quantas famílias, quantos, ó Deus, quantos empresários que decretaram falência, quantos empregadores que tiveram que demitir os seus funcionários, lojistas, comerciantes, donos de indústria, de fábrica, até mesmo, Senhor, o homem do campo desistiu de plantar, desistiu de trabalhar, está vendendo as suas terras. Muitos foram confiscados pelos bancos, banqueiros, enriqueceram, Senhor. Porque o homem do campo trabalha tanto e não consegue, Senhor. Pagam pelos maquinários, pagam por tudo. Então, o preço é tão alto, exorbitante, que eles continuam, Senhor, mesmo depois da colheita, eles continuam endividados. Então, muitos desistiram. Pecuarista, o agronegócio. Olha, se o nosso Brasil receber a misericórdia do Senhor, nós podemos ser um país que esteja aí, Senhor, numa posição altíssima no mundo, a quinta potência maior do mundo, porque com toda a miséria, pobreza, roubalheira, o nosso Brasil ainda sustenta milhões e milhões de pessoas de fora. Imagina este Brasil abençoado, este povo sobre a bênção do Senhor. Esta nação nas mãos do Senhor seria a quinta potência maior do mundo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, das nossas vidas. Que o sonho dos brasileiros possam ser realizados pela vontade permissiva do Senhor. Eu sei que tem muita coisa que pode acontecer, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, dos altos céus no dia de hoje, acolher os que estão aí, Senhor, dispersos, esquecidos, sofrendo, doente, passando fome, desempregado. Quantas pessoas que estão aí, Senhor, decepcionadas. Mostrar a sua indignação. Se revoltar, meu Pai, contra o governo de nada adianta. O que nós temos que fazer é fazer como Neemias, nos posicionar e orar pelo nosso povo e clamar ao Senhor em favor da nossa nação. Para que o Senhor, ó Deus, possa nas próximas eleições colocar alguém, ó Deus, que venha trazer benefício.
para que o povo seja beneficiado, para que o povo seja abençoado. Que o Senhor possa quebrar este laço que está sobre a nossa nação, sobre o povo, trazendo miséria, pobreza, obrigando o povo, Senhor, a sofrer calado. Nós não temos que nos conformar com a miséria, nós não temos que nos conformar. Como cidadão devemos obedecer, mas como cidadão também, Senhor, temos o compromisso, o dever de orar, para que o Senhor venha agir, Pai, na vida dos legislativos, dos executivos, dos judiciários, dos governantes desta nação. Olha quantas crianças, Pai, em sofrimento. Olha quantas leis e decretos que já foram sancionados, que de nada resolve. O povo continua aí, Senhor. A violência, roubos, assaltos, sequestros. Olha quanto mal, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, a sua misericórdia, pedimos perdão por aqueles, ó Deus, que não reconhecem, que nem têm entendimento. São cegos e surdos. Pessoas que estão distantes do Senhor, que precisam ser alcançadas, Pai, principalmente os governantes. Que o Senhor possa agir em nosso favor nesta sexta-feira. Olha quanta desgraça, quantas tragédias, Pai, que acontecem no Brasil. Quanta mortandade, Senhor. Quantos enlutados chorando pela morte dos seus parentes. Quantos acidentes que acontecem. Deus tenha misericórdia. As crenças e religiões nada podem fazer. Somente o Senhor é que pode fazer, ó Deus. Ontem nós orávamos e ainda citávamos que na sua palavra está escrito que dos altos céus o Senhor governa o mundo e administra os povos. Que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus, os 4 cantos do território brasileiro, nos 27 estados, os municípios espalhados por todo o território brasileiro. Alcance as vidas. Alcance, Senhor, os mais de 218 milhões de pessoas que vivem na nação brasileira. Tem os natos, os nativos que nasceram. E tem aqueles, Pai, que são estrangeiros, que vieram se refugiar, fugiram dos seus países que estão em guerra, em conflito, na miséria. Quantos que estão aqui, meu Pai, que vivem no Brasil, se refugiando, vieram começar uma nova vida. Muitos vieram até formar uma família aqui no Brasil. Que a mão do Senhor alcance a todos, Pai. Os asiáticos, os africanos, o povo europeu, dos países do Mercosul, ou chamados latino-americanos. Olha, Senhor, quantos países, quantas pessoas dos países aqui da América Latina que hoje vivem no Brasil. Os venezuelanos, colombianos, cubanos, paraguaios, argentinos, chilenos, dos demais países, que o Senhor possa alcançar com suas mãos poderosas. É na sua palavra que está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que o Senhor não possa ouvir. Quando Neemias começou a orar, ele disse: lá no capítulo 1, verso 4, ou verso 5, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que de dia e de noite é feito pelos filhos de Israel, teus servos. Que o Senhor possa também, ó Pai, seus ouvidos estar atentos às nossas orações e os seus olhos possam estar vendo, Pai, o sofrimento das crianças, dos idosos, dos doentes, dos cancerosos, dos milhares que estão dentro dos hospitais, internados, entubados, em coma, sedados, morrendo, sendo tirado a vida deles para vender os órgãos, meu Pai. Quantos que perdem suas vidas? Quantos que a morte veio ceifar antes do tempo? Nem todos que morrem, nem todos que já morreram, era tempo. Muitos morreram com a morte prematura. Olha quantas pessoas que morreram sem poder se defender. Estavam lá entubados, estavam lá em coma. Foi colocado num coma induzido e eles não viram nada. A família nem imagina, mas o Senhor viu tudo. Que os seus olhos possam estar atentos ao sofrimento, Pai, do inocente, dos milhares que são encurralados, que são afrontados, que são ameaçados, que estão em perigo de vida. Olha as crianças, os inocentes, os recém-nascidos, os prematuros, Pai, tão pequenininho e indefesos, ali na incubadora, ligado, Senhor, naquele monte de fios. Os pais não estão lá todo dia. Tem criança que fica meses e meses nos néus das maternidades. Olha quantas crianças, Pai. Olha quanto aborto que acontece. O infanticídio é grande aqui nesta nação. Olha quantas crianças que são, Senhor, violentadas, abusadas. Quantas crianças que sofrem abuso. Quantas mulheres que são mortas por causa, ó Senhor, da violência doméstica. Olha quantas crianças que são amarradas dentro de casa. Quantos idosos sofrendo. Olha, os asilos estão lotados. Olha, Senhor, o que acontece ocultamente, atrás das paredes, que ninguém está vendo nos orfanatos. Olha o que acontece dentro das cadeias, as mulheres que ganham bebê lá dentro das prisões, jovens ainda tão novo, que estão aí, Senhor, nas casas de detentos, são os menores de idade. Olha quantos que estão presos, recentemente fizeram 18 anos. Olha aqueles que estão na vida do crime. Olha para os nossos parentes de perto e de longe, os nossos vizinhos, conhecidos, amigos, irmãos. Faz parte da irmandade, Senhor, que congregam na mesma cidade, no mesmo município. Que a mão do Senhor possa alcançar, Pai. Que o Senhor possa fazer maravilha. Que o Senhor possa alcançar cada vida neste dia. Alcance o necessitado, o desempregado. Aquele que está aí arrastando um carrinho pesado de reciclagem. Aquele que é gari, trabalha nos caminhões, Senhor, coletador de lixo. Aqueles que trabalham, Senhor, nas estradas, nas BR, nas construções civis, trabalham por conta própria. Olha quantas mulheres que saem cedo
para vender, meu Deus, o pão caseiro, o pano de prato, o lanche, um copinho de suco, salgadinho. É a maneira que essas mulheres têm encontrado, Senhor, para sustentar sua família, pagar o aluguel, pagar a luz, a água, comprar o uniforme dos filhos. Quantas mulheres, meu Deus, quantos homens que também estão nesta batalha. Neemias, ele orou por todos, não olhou o defeito de ninguém, não olhou para quem era bom ou não. Ele disse: Senhor, perdoa o pecado do meu povo, o meu povo pecou, a casa de meu pai também pecou, porque fazia parte deste povo, que o Senhor possa perdoar. Olha para aqueles que já até blasfemaram do seu nome, olha para aqueles que já negaram e rejeitaram a Jesus Cristo, voltaram, saíram da vida de cristão e voltaram para o mundo. Olha para aqueles que no último carnaval, Senhor, estavam lá, Senhor, na passeata. Olha quantos, ó Deus, que estão aí pelas ruas, pelas esquinas, se prostituindo. Olha quantos drogados que estão aí, Senhor, injetando droga. Olha quantos que não querem nada com a vida, não querem trabalhar. Mas cada um deles tem o seu motivo. E nós não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para pedir a sua misericórdia em favor destas pessoas, porque nós não sabemos, Pai, que tipo de família eles tiveram, aonde eles foram criados, que tipo de pais que criou esses que hoje estão superlotando as cadeias, estão aí nas Cracolândia, estão aí, Senhor, se prostituindo. Muitos nasceram e se criaram no lar onde não conheciam a sua palavra, se criaram com famílias, faziam parte de uma família desestruturada, por isso hoje são, ó Deus, pessoas fracassadas. Quantos que já foram tirados da rua e voltaram? Estão debaixo de um jugo, estão aí, Senhor, sobre o poder, meu Pai, do maligno. A mente é tomada. A alma, Senhor, está aprisionada. Quantas pessoas que precisam ser libertas. E não é a fome que vai fazer as pessoas reconhecer as suas fraquezas. E não é a miséria. Não, ó Deus, não é a cadeia que vai ensinar estas pessoas a melhorarem, a mudarem o seu estilo de vida. Mudar de ideia, mudar, ó Deus, deixar de ser mal para ser bom. Não é a cadeia, não é o presídio, Senhor. Não é o sofrimento, não é a dor, não é o câncer, não são as doenças que vão conscientizar estas pessoas da realidade. Não é o sofrimento, Senhor, e nem a fome que vai reabilitar estas pessoas para uma vida digna. Estas pessoas precisam, ó Deus, ser alcançado pelas mãos divinas do Senhor para ser reabilitada, para ter força de deixar o mal, o pecado, a idolatria, as crenças, as religiões. Eles precisam ter um encontro com o Senhor. O gadareno precisou. Jesus deixou tudo e foi atrás do gadareno. Quantos que estão como gadareno, tomado por uma legião, aprisionados, as maldições hereditárias, os males, castas de demônios resistentes, que por mais que nós temos orado, Pai, estas castas não saem, estas castas não se arredam, estão aí, Senhor, aprisionando vidas,
Quantos, ó Deus, que tem desejo de ser liberto, mas não tem força de deixar o pecado. Não tem força, Senhor, de sair da onde estão, das cracolândias, da prostituição. Quantas pessoas que precisam ser reabilitadas, mas através, Senhor, do trabalhar das suas mãos. Acode, Pai. Foi o pedido de Neemias. Acode o nosso povo. Acode a nossa nação. Acode os necessitados. Alcance, meu Deus, o necessitado, o pobre, o miserável, o desprezado, o desesperançado, o decepcionado. Acode, Pai, esta criança que todas as noites, Pai, é abusada, que todas as noites é violentada. Acode esta mulher, esta mãe, esta menina menor de idade que é levada para as ruas pela própria mãe. Deus, acode, Senhor. Acode os idosos que estão sofrendo. Acode aqueles que estão lá em cima de uma cama, Senhor, sem comer, sem beber. Quem sabe mijado, todo sujo, dias sem tomar banho, está lá no asilo, Senhor, em cima de uma cama, desprezado e esquecido. Nem a família não vai visitar. Acode, Senhor. Tenha misericórdia. Olha os que estão lá atrás das grades. Muitos espancados. Muitos, ó Deus, em cima de uma cadeira de roda, de tanto ser espancado. Não é a cadeia, não é o sofrimento, não é as surras que eles ganham que vão reabilitar eles, Pai. Mas é a mão divina do Senhor que vai libertar este homem, Senhor, que está na vida do crime, que está nesta violência. O matador de sonhos está aí destruindo famílias, vidas. Que a mão do Senhor possa alcançar estas vidas, Pai. E o Senhor possa fazer maravilhas. O nome do Senhor será glorificado. Haverá, meu Pai, haverá alegria quando o nosso Brasil for visitado verdadeiramente. Quando este fogo estranho, Senhor, se acabar dentro das igrejas, e o Senhor começar a usar pregadores, crianças, jovens, idosos. Quando o nosso Brasil for alcançado pelas mãos divinas do Senhor, ele não terá só a oportunidade de ser a quinta maior potência do mundo, mas o nosso Brasil será salvo. Vidas serão libertas, transformadas. Famílias vão voltar, meu Pai, a ter alegria. Foi o que disse Jó. O coração se alegrará e o sorriso voltará nos seus lábios. Que o Senhor possa, meu Deus, responder às nossas orações. Davi, ele disse, quando o Senhor quebrar o laço de qual eu estou aprisionado, quando o Senhor quebrar o laço, quando o Senhor agir em meu favor, me libertar da prisão do rei Saul, quando o Senhor quebrar este laço, eu vou voltar, Senhor, a glorificar o seu nome. E as pessoas vão olhar para mim e vão me reconhecer. Este é o Davi que venceu o gigante. Este é o Davi que já ganhou muitas batalhas. Eu vou ser reconhecido novamente quando o Senhor quebrar o laço. Quando os laços forem quebrados, o povo brasileiro há de se alegrar. Vidas hão de se regozijar e o nome do Senhor será exaltado. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. É que nós oramos certos da resposta. Assim como houve resposta para a oração de Neemias, para
a oração e o jejum. Atenta também, ó Deus, para aqueles que estão em campanha, em propósito. Olha quantos homens que oraram pela madrugada, quantos pastores e obreiros, quantas famílias que tiveram na oração da meia-noite, na oração da madrugada, na oração desta manhã, Pai. Quantos canais em oração. Pessoas que têm se dedicado como Neemias, orado, Senhor, pelo seu povo, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Que o Senhor possa, Pai, trazer restauração para a nossa pátria brasileira. Que as nossas orações, Pai, possam chegar nos quatro cantos desta nação. Que vidas possam ouvir esta oração e possam orar conosco e serem alcançadas pelas mãos divinas do Senhor. É o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. A mão do Senhor que não está encolhida, mas estendida, possa te alcançar neste dia. Receba a bênção de Deus ao sair da tua casa, ao chegar no teu trabalho, ao estar aí na cabine do caminhão, no volante, quem sabe do ônibus. Você motorista, você viajante, você trabalhador, você que trabalha aí na empresa, na fábrica, na indústria, na montadora, na oficina, no posto de gasolina, você que trabalha no hospital, no pronto-socorro, você que trabalha aí como socorrista, você que trabalha no posto de saúde, você que trabalha vendendo de porta em porta, seja o pão caseiro, seja o pano de prato, seja a água geladinha, seja o ovo, seja o produto de limpeza, que Deus te abençoe. Você que trabalha, quem sabe, por conta própria, pintor, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, encanador, eletricista, que Deus alcance você neste dia. Deus abençoe a todos vocês. Você pescador no rio, no mar, que Deus possa te guardar também dos temporais e tempestades, dos perigos. Você que vive na estrada, caminhoneiro, que Deus possa livrar você dos assaltos, dos sequestros, né? Que acontecem também. Poucos ficam sabendo. Mas você sabe o perigo que você corre, levando aí, andando pelas estradas, enfrentando noitadas, madrugadas, enfrentando dias quentes, frios, atrás deste volante. Que Deus possa te guardar. Que Deus possa guardar a todos nós. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu dia. Que esta sexta-feira seja um dia de bênção para todos. Você que está no hospital possa ser curado. Receba a cura, vai receber. O médico vai passar e vai dizer: olha, você está liberado para ir para casa hoje. Receba a alta. Receba, porque o Senhor te cura. Você cadeirante que tem tanto desejo de voltar a andar, se levante. Não dê apenas alguns passinhos, mas ande, caminhe, corra. Receba o milagre, receba a bênção de Deus. Deus abençoe vocês. Curta. Não saia sem curtir, porque é muito importante você curtir. Você está nos ajudando neste trabalho. O YouTube vai entender que este conteúdo, a oração, tem sido boa para muitos lares, para muitas famílias, e eles então vão nos liberar a continuar. Eles mesmos vão nos indicar para outras pessoas. Porque muitas das vezes o YouTube não nos indica. Você não curte,
São poucos os que curtem e eles entendem que o conteúdo não é bom. Então, quanto mais você curtir, mais eles vão indicar as orações. Vai chegar lá no hospital, lá na cadeia. Vai chegar no celular de alguém que precisa de uma bênção de Deus, de um socorro urgente. Então, curta, compartilhe o maior número de pessoas que vocês puderem esta oração. Acredito que uma hora de oração não é uma bobagem. Não. É algo muito precioso. Não estamos aqui orando só para dizer que nós oramos. Nós estamos orando com toda a fé, de todo o coração. Olha, pessoas aí mandando seus nomes, né? Mensagens chegando. São pedidos de oração que nos chegam diariamente. Então, que a bênção do Senhor possa chegar até você, até a tua casa, até a tua vida. Onde quer que você esteja. Em casa, no hospital, trabalhando, viajando. Que a mão do Senhor te alcance. Curta e compartilhe. Se inscreva, vocês que ainda não são inscritos. Não fique indiferente. Ah, vou fazer parte de mais um canal. Não, venha, se ajunte a nós. Faça parte de uma grande corrente de fé. Pessoas que oram todos os dias, que buscam a Deus. Estamos aqui orando ao Senhor todos os dias, de manhã e de noite. Então venha se ajuntar a nós. Se ajunte com quem se preocupa, se importa com você, com a tua casa, com a tua família, com teus problemas. Vamos orar, vamos continuar buscando a Deus, até que dos altos céus Ele venha socorrer cada um, cada brasileiro, cada família, cada criança, cada idoso, cada um que precisa da misericórdia do Senhor. Deus abençoe vocês, se inscrevam, acione o sininho, não esqueça. Acione o sininho para receber todas as notificações. Quando nós estivermos aqui gravando, o próprio YouTube já se encarrega de mandar uma notificação. Olha, em breve terá uma oração. Ou já tem uma oração nova. Você não perde nenhuma oração. Não perde as bênçãos de Deus e ainda pode ser um canal, como nós, um canal de bênção dentro da tua casa, compartilhando a oração com as pessoas que você conhece. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, para que nas próximas orações nós venhamos apresentar os pedidos de oração, os necessitados, os doentes, os enfermos, os que estão enfrentando problema, para que Deus possa socorrer a cada um. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton, meu esposo. É ele que é o responsável de postar aí os vídeos todas as manhãs e todas as noites. E a família Rodrigues, que sempre está nos apoiando. Que Deus abençoe também a tua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma sexta-feira abençoadíssima. Abençoadíssima. Para você e toda a sua casa. Deus abençoe.